Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, e muito grave assim na vida do paciente, que é o câncer de laringe. É um tumor bastante agressivo e que o seu tratamento, quando é feito em casos mais avançados, ele causa um prejuízo muito grande à vida social do paciente, né? Então, o câncer de laringe é um câncer que ele tem como seu principal fator de risco a associação do tabagismo e do etilismo. Isso aí aumenta sobremaneira o risco do paciente desenvolver esse tipo de câncer, tá certo? Para você ter uma ideia, o paciente que fuma e bebe diariamente, ele tem um risco 30 vezes maior de desenvolver esse tipo de câncer do que uma pessoa que não fuma e que não bebe, tá certo? Então, assim, um fator de risco muito importante. Então, assim, você que fuma, você que bebe, né, vamos procurar tentar parar ou então, pelo menos, ficar atento aos sintomas aí de alarme, né? Os principais fatores de risco, né, um dos principais fatores que é o tabagismo e o etilismo, o que é que ele causa? Ele causa uma alteração da mucosa, né, da mucosa da laringe. Isso pode acontecer uma mutação e essa mutação desenvolver um câncer, tá certo? O principal sintoma, né, desse tumor depende da localização do tumor, porque a laringe ela é dividida em três partes, né? Tem a parte supraglótica, né, que é a região mais próxima ali da base da língua, a região glótica, que é a parte das pregas vocais, propriamente dita, e tem a parte infraglótica, que é a parte abaixo das pregas vocais. Então, os sintomas vão depender aonde está essa lesão, né? Quando o paciente ele tem um tumor na região supraglótica, ele vai inicialmente sentir uma dificuldade de engolir, uma dificuldade na fala, uma rouquidão, tá certo? Ele sente, inicialmente, ele sente uma dificuldade de engolir. Tá certo? Diferentemente daquele paciente que tem um tumor de glote, que é nas pregas vocais. As pregas vocais é o que faz a gente falar. Então, assim, um paciente que desenvolve um tumor nessa região, ele vai iniciar o quadro com a rouquidão. Ele come normal, só que ele vai ficar mais rouco, tá certo? É importante diferenciar o edema de Heinck, tá certo? Que é uma rouquidão causada por um edema da mucosa da glote, por conta do cigarro, né? Então, aqueles pacientes que fumam muito, sobretudo as mulheres, é mais evidente, fica com uma voz mais grave, né? Esse tipo de edema não está relacionado ao câncer, tá certo? O sinal de alarme é aquele paciente que ele estava falando normal, daqui a pouco ele começa a ter dificuldade de falar, falhar algumas frases. Quando o paciente ele perceber esse sinal, ele deve procurar um especialista, ou um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um otorrinolaringologista, porque são duas especialidades que lidam com essa área, tá certo? Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também é a falta de ar, tá bom? Principalmente aquele paciente que tem tumor de glote, tá bom? Que é nas pregas vocais, porque o ar, ele passa pelas pregas vocais. Então, você tem um tumor ali naquela região, ele diminui a coluna aérea, o paciente tem rouquidão e falta de ar. E ele tem uma respiração que a gente chama de estridor laríngeo. É uma respiração que como se tivesse angustia na via aérea, como se fosse um roncado. Esse é um sinal de alarme, tá certo? E muito provavelmente esse paciente precisará passar por uma traqueostomia. Tá certo? Então, assim, são sinais que os pacientes devem estar atentos, que são sinais graves, inclusive. Tá certo? O diagnóstico desses tumores, ele é feito através de biópsia. Tá certo? Primeiro, o paciente ele sente o sintoma, procura o especialista, ele vai avaliar, vai ver o pescoço, se tem algum linfonodo, né, algum caroço, e aí ele vai pedir um exame chamado laringoscopia. Tá certo? Nada mais é do que você introduzir uma câmera na região da orofaringe e você conseguir ver a prega vocal lá embaixo, a glote lá embaixo, tá certo? Quando o profissional ele vê uma lesão lá, ele precisa biopsiar. Às vezes você consegue biopsiar quando é uma lesão supraglótica, ou seja, uma lesão mais alta, até no consultório. Mas às vezes precisa levar o paciente para o centro cirúrgico para poder biopsiar.
tá certo? Outra forma da gente dar o diagnóstico é através da punção de um linfonodo metastático no pescoço. A gente faz a punção, se vier lá positivo para a célula neoplásica, né, o principal é o carcinoma espinocelular, a gente já está diagnosticado aí como uma metástase de um câncer. Aí a gente vai procurar depois o primário. E normalmente ele está na região da laringe. E você, paralelamente a isso, a gente já vai pedindo os exames de imagem, tá certo? O que é que precisa? Tomografia de pescoço e de tórax, tá certo? A gente quer ver a extensão desse tumor para fazer o estadiamento, porque o tratamento vai depender do grau de estágio que o tumor está, tá certo? O tratamento ele varia de químio e radioterapia, somente radioterapia, no caso de tumor de glote, tá certo? Tumor inicial de glote, T1 de glote, só radioterapia, e pode evoluir para uma laringectomia total, que é a retirada. Eu estou com um modelo aqui anatômico, eu vou já mostrar para vocês, em que é retirada de toda a laringe, tá certo? E esvaziamento cervical, com quimio e radioterapia após a cirurgia. Aqui eu estou com um protótipo, né, que eu sempre uso para mostrar aos pacientes, de uma laringe. Isso aqui nada mais é do que a laringe do paciente, tá certo? Essa parte aqui é a tireoide, tá bom? Como se tivesse tirado metade da tireoide, e tudo isso aqui é a laringe, ou seja, é o órgão da fala do paciente. Aqui, se vocês perceberem, aqui dentro tem as pregas vocais, tá certo? Então, o tumor que ele se localiza nessa região aqui, ó, nessa região de cima, a gente chama de supraglote, tá certo? Quando o tumor se localiza nas pregas vocais, a gente já considera ele como glote, tá bom? E o tratamento, ele varia de radioterapia só da região da glote ou a retirada de todo esse órgão, tá certo? A cirurgia de laringectomia total é uma cirurgia que ela tem um potencial muito grande de causar muita morbidade para o paciente, muito sofrimento. Por quê? Depois que a gente tira a laringe, o paciente ele não volta a falar como falava anteriormente, tá certo? Porque ele não tem mais o órgão da fala. Ele vai conectar a saída do pulmão, né, que é essa região aqui, no pescoço. Então, ele vai ficar com uma traqueostomia definitiva, de modo que ele não vai ter mais a laringe. Então, e aí? Esse paciente não volta mais a falar? Ele pode tentar uma reabilitação com a fonoterapia. O pessoal faz um trabalho muito sério de reabilitação, ou seja, ensinar novamente esse paciente a falar, de uma forma nova, que é geralmente é a voz esofágica, que a gente chama, tá certo? Ou então através de uma prótese, né? Você pode introduzir uma prótese na laringe do paciente e ele falar ou com uma forma robotizada, tá certo? Que é a laringe eletrônica, ou então através da voz esofágica. Você respira, tampa o traqueóstomo, o ar ele passa pelo esôfago e você solta no popular como se fosse um arroto, tá certo? Mas isso aí com o tempo, com reabilitação, o paciente ele consegue se comunicar muito próximo ao normal, com a voz, claro, uma voz esofágica que a gente chama. Então, assim, é uma doença grave, uma doença que tem um tratamento muito agressivo, tá certo? E por isso que eu escolhi esse tema para a gente debater hoje. Porque, para chamar a atenção exatamente, porque muitos pacientes têm uma rouquidão, acha que é uma inflamação de garganta, isso vai passando o tempo, passa um mês, passa dois meses, e o paciente ele deixa de fazer um tratamento menos agressivo, como radioterapia, e ele passa a ter que fazer um tratamento de laringectomia total, com radioterapia, com quimioterapia. Esses tumores, a gente chama ele de tempos sensíveis, ou seja, tempo é literalmente vida para esses tumores. Eles têm uma evolução muito rápida, tá certo? E em poucos meses o paciente ele pode sair de um paciente tratável, com proposta curativa, a um paciente paliativo. Eu tive um exemplo recente agora de um paciente que eu atendi em outubro, né? Era um tumor de orofaringe e esse paciente ele demorou a procurar ajuda. Quando conseguiu ajuda, foi para o SUS e aí demorou demais a consulta dele no SUS. Quando ele chegou para mim, a proposta cirúrgica era uma,
né? Quando ele chegou no SUS, a proposta era outra completamente diferente. O paciente se tornou paliativo, ou seja, não tinha mais condições de operar, ele passou a ser um paciente que não tinha mais proposta curativa, tá certo? Então, assim, é um alerta que eu venho trazer para vocês, que paciente que rouquidão, dificuldade em engolir, que perdura mais do que 3, 4 semanas, procure um especialista. Porque a rouquidão que você tem geralmente por conta de um refluxo, por exemplo, é uma rouquidão passageira. Você fica rouco ali 1 semana, 2 e ela volta ao normal. Mas se você persiste com rouquidão 3 semanas, 4 semanas, procure um especialista. Sobretudo se o paciente for tabagista e etilista. Procure um especialista, porque isso aí pode sim ser um tumor de laringe. Certo? Muito bem, doutor Túlio. Para você que está conosco aqui no Alô Sauleste, do nosso amigo Wellington Bezerra, você está aí acompanhando o doutor Túlio Sampaio, trazendo aqui o Papo Cabeça, falando aí os males, né, da laringe, como você pode, você que sofre, né, desse tipo de mal, você pode se tratar. Doutor Túlio, fale agora um pouco assim, tem pessoas que certamente já não são, nunca foram. Então, quais são as perspectivas? São quase mínimas de ter um problema como esse? Não, assim, ou na família, né? Se tem alguém que já passou pela situação, isso é hereditário, pode ser? não, assim, hereditário, a não ser que ele tenha uma mutação genética, né? Mas assim, o principal fator de risco realmente é o tabagismo e o etilísmo. Porque é um fator externo. O paciente ele pode sim ter uma alteração genética que ele iniba uma substância, uma organela, né? Que ele, quando ele percebe uma mutação no gene, ele vai lá e tira esse gene, né? E isola, destrói. Né? Tem pacientes que ele tem a mutação nessa proteína, certo? E não tem a capacidade de reconhecer uma mutação cancerígena, tá certo? Isso aí é uma coisa. A outra coisa é você ter um fator externo, como o tabagismo, né? Você sabe que o tabagismo vai aumentar, né? E você continua fumando e até conseguir fazer uma mutação em uma célula de um local que essa célula vai se multiplicando, se transforma em 2, em 4, em 8, e aí aí se transforma um câncer. Mas o principal fator de risco é realmente o tabagismo, sobretudo associado ao etilismo. Muito bem. E agora, né, chegando aqui aos momentos finais, deixa aí o seu recado, o seu Instagram, os dias que você atende, né, aqui em Aquiraz, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Bem, eu atendo aqui no Aquiraz, na clínica Medleste, né, nas segundas-feiras a cada 15 dias, tá certo? Sempre pela manhã. Então, você aí que tem algum desses sintomas de rouquidão, de dificuldade de engolir, né, você pode procurar a clínica e marcar uma consulta, né, que aí eu estarei lá para tirar todas as suas dúvidas, né, e adotar a melhor conduta possível, né. Então, para quem já me segue nas redes sociais, eu tenho um Instagram, que é Dr. Túlio Sampaio, Túlio com 2 L's, tá certo? Lá eu posto alguns vídeos, algumas dúvidas, tem os dias que eu abro uma caixinha de pergunta, em que eu boto um tema lá e as pessoas mandam as perguntas, eu respondo através de vídeo, tá certo? E atendo também lá em Fortaleza, tá certo? Mas aqui em Aquiraz eu atendo na Medleste nas segundas-feiras a cada 15 dias, pela manhã. Muito bem. E também você pode também acompanhar no canal do YouTube, né, doutor Túlio? Isso, tem um canal também no YouTube, que é Dr. Túlio Sampaio, o mesmo nome do Instagram. Também tem no Facebook, Dr. Túlio Sampaio também, tá certo? E também tem no TikTok, o mesmo nome, Dr. Túlio Sampaio. Geralmente eu posto vídeos lá, na mesma linha, né? Sempre tirando dúvidas, esclarecendo os pacientes, trazendo temas importantes, né, na área da minha especialidade.